começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA. O Ed3 está no ar, ao vivo. Ao vivo não, porque você não está ouvindo isso ao vivo, meu amigo. Mas estamos aqui acompanhando o primeiro jogo do play-in dessa temporada 23-24 da NBA entre Los Angeles Lakers, time do nosso querido e amado amigo Leozão. Aqui está apreensivo, versus o New Orleans Pelicans, time aí de uma comunidade do Pelicans Brasil que segue a gente no Instagram. Um beijo pro Pelicans Brasil também aí, galera maravilhosa. Meus amigos, muito boa noite para vocês, todos bem? Muito boa noite. Senti uma animação fraca de vocês dois. Vou fazer igual aqueles programas. Eu vi um boa noite! Boa noite! Muito a bem. Caravana aqui de muito São bem. Paulo! A caravana de Lakers. Muito bem, meus amigos. Mano, amigos, para não perdermos tempo, vamos para aquelas pessoas que, assim como a comunidade do Pelicans Brasil, quer seguir a gente nas redes sociais. Onde é que elas encontram a gente nas redes sociais? Elas nos encontram no Instagram, no @podcast_ed3, onde a gente sempre posta quando tem episódio novo. Então você segue a gente lá no Instagram para ficar sabendo em primeiríssima mão quando a gente postar um novo episódio, o que geralmente acontece às quartas-feiras. E, além disso, você também pode seguir a gente no Twitter, a.k.a. X, né, que inclusive está dando bastante o que falar essa semana aí, em tretas mundiais, dominação, fascismo reverso, enfim, tudo isso. Você consegue ver a gente lá no @podcasted3. A diferença é que não tem underline, diferentemente do Instagram, que é @podcast_ed3. Lá no X é só @podcasted3. Como sempre, gostaria de frisar que é tudo minúsculo, sem acento, o 3 é escrito e não numeral, e que qualquer coisa que eu tenha falado nesse momento não retrata a opinião política nem minha, nem de ninguém aqui nesse podcast. Foi apenas uma piada, então não briguem com a gente, ou pelo menos não briguem com a gente por causa disso. Escolham outra coisa pela qual vale a pena brigar. Muito obrigado, Rafael Medeiros. Perfeito, mano. Meu amigo já tá aí profissional nessa arte da divulgação. Só faltou ali no final procure um médico, um farmacêutico e lê a bula, né? Quase isso, quase Isso também não é uma recomendação de investimento, antes que alguém pergunte. Muito bem. Outro ponto, não assista esse episódio, muito provavelmente aí, em modo acelerado no seu distribuidor de podcast, porque pode ser que você não entenda muitas coisas que a gente vai falar aqui, né? Leozão, para pessoas como o nosso brother Karlov, geração mais nova aí, aonde acha o Ed3 nas redes sociais dos jovens, né? Na rede social dos jovens, por enquanto ainda dos jovens, né? Pode nos encontrar lá no TikTok, sob a alcunha de podcast Ed3, tal qual no Twitter, com cortes incríveis, bombásticos, chamativos. E se tudo der certo, e o público obviamente vai querer ver isso, gravações em loco na semana que vem do jogo do Orlando Magic. Então, Meu Deus. siga-nos no podcast Ed3 lá em todas as nossas redes sociais para mais conteúdos. Talvez de qualidade duvidosa, mas de muito carinho. Esse ano, né, graças aí ao sucesso do Ed3, a gente está conseguindo enviar o Leozão para Disney para poder assistir os jogos. A real é que do Orlando o Magic. seu Walt Disney, ele quis fazer uma publizinha com a gente, então eu tô indo lá para dar essa moral aí. Obrigado, patrocinadores. Glória. Perfeito. Acharam que era só a ESPN que era da Disney, né? O Ed3 também é da Disney. Mas assim, se a Amazon ficou brava da gente ser da Disney, a gente pode ser da Amazon também. Não tem problema nenhum. Podemos, isso aí. Mas, A meus não ser amigos, aqui.
vamos falar do que interessa, né? Chegamos ao final da nossa temporada regular com desenhos interessantes para esse playoff, para esse play-in já, e agora também para os playoffs. E aqui apenas a título de curiosidade, para quem nos ouve e não tem um acompanhamento aí tão assintoso quanto a gente, né? Mas tivemos na Conferência Oeste, né? Thunder em primeiro, Denver em segundo, Minnesota Timberwolves em terceiro, Clippers em quarto, Dallas em quinto, Phoenix em sexto. E aí vem os times do play-in. Pelicans em sétimo, Lakers em oitavo, Kings em nono e Golden State Warriors em décimo. Do outro lado, o Celtics, super, hiper, mega classificado desde aí do Natal, em primeiro. Knicks em segundo, olha eles aí. Milwaukee Bucks em terceiro. Cleveland Cavaliers em quarto. Magic em quinto. Pacers em sexto. E aí os times do play-in. Aí podemos ter surpresa aqui desse lado leste, hein? Primeiro confronto, inclusive, do play-in do lado leste. Sixers e Heat, sétimo e oitavo, respectivamente. E do outro lado do play-in, né? Em nono, Chicago Bulls. E em décimo, o Atlanta Hawks. Vamos começar aqui, talvez de baixo para cima, nos dois play-ins de cada uma das conferências. Mano Mixon, alguém que surpreende você estar nessa briga do play-in? Olha, eu acho que os times em si, dado como a temporada se desenhou, principalmente no que toca ao desmanche que foi a temporada do Memphis Grizzlies, eu acho que os times foram, das 10 primeiras posições, foram muito próximos do que a gente esperava. Então, eu não diria que, tirando o Grizzlies, tinha alguém que eu tinha uma grande expectativa que tivesse pelo menos entre os 10 primeiros no início da temporada e não tenha conseguido chegar lá. O que eu acho que dá para discutir aqui um pouquinho é alguns times que eu achava que talvez tivessem uma boa chance de ir direto para o playoff e estão jogando aqui o play-in. E aí eu destacaria, a gente pode falar no Oeste, tem 3 times aqui que são times considerados, acho que fortes, que estão sempre nas listas de todo mundo, que é Warriors, Lakers e Kings, que ficaram por aqui. Por outro lado, o Oeste é muito forte esse ano. Então, também, quando a gente olha para cima, não tem muita gente que a gente tiraria lá. Talvez no começo da temporada a gente tivesse expectativa que alguns desses times tivessem ido melhor do que, por exemplo, Dallas e Timberwolves. Mas o Timberwolves, desde o começo da temporada, deu muitos sinais de que ia de fato chegar forte, e o Dallas teve um final de temporada aqui muito forte. Então não sei até que ponto dá para dizer que é uma surpresa ou uma grande... algo realmente muito inesperado. Para mim, o time que mais faz sentido que ele estivesse em alguma das 6 primeiras posições e acabou não estando, vem do leste e para mim é o Sixers. O Sixers, para mim, poderia ter terminado em segundo nesse leste, que a gente viu esse ano, né? Acho que o único time que realmente não dava para eles se aproximarem era o Boston Celtics. E para mim não chegaram numa posição melhor porque o Embiid ficou muitos jogos fora, né? O Embiid nessa temporada, eu estou até fazendo a consulta aqui em paralelo, porque afinal não fiz meu dever de casa antes. O Embiid nessa temporada jogou apenas 39 jogos, é isso mesmo, produção? Então ele jogou menos da metade dos jogos da temporada. E ainda assim, o Sixers ficou a 2 vitórias de estar empatado com o Bucks em terceiro, a 3 vitórias do Knicks, né? Eu acho que se o Embiid joga mais jogos, eles conseguiriam com muita tranquilidade pelo menos mais 3 vitórias e talvez estivessem em segundo, como eu falei. Então, para mim, esse é o time que é mais discrepante e, na minha opinião, é o time de play-in mais perigoso. Não que Lakers não possa ser perigoso,
Não que Golden State não possa ser perigoso, não que o Kings não possa ser perigoso. O Kings acho que não, Maranhão. Eu só coloquei eles na lista porque eu sei que existe um carinho aqui. Mas eu acho que o Sixers é o time que menos faz parte desse play-in e que, de fato, na minha opinião, pode dar muito trabalho, principalmente se confirmar a classificação contra o Heat, entrando em 7º lugar, escapando de jogar com o Celtics logo de cara. Eu acho, por exemplo, que o Sixers, na minha humilde opinião, é favorito num confronto de playoff com o New York Knicks na primeira rodada, mesmo não tendo mando de quadra. Muito bem, mano, Mixel. Leozão, além de quem tá aqui dentro e aqui projetando, tentando projetar, concorda com o Mano Mixel desse ponto do 76ers ser o time que talvez seja a maior surpresa, ou talvez tenha até algum time aqui de fora desses 20 times que é surpreendente não estar aqui? Já que o Mano Mixel me deu um agrado aqui do Kings, vou dar um agrado dele aqui. Se o Houston Rockets não deveria estar aqui nesse play-in, né? Eu acho que aí vai muito do que a gente esperava no começo da temporada, né? Eu acho que, assim, considerando toda a expectativa da temporada, eu acho que talvez o Minnesota Timberwolves seja quem surpreendeu mais em questão de o que a gente esperava que ele fosse fazer e o que ele fez. E, assim, eu não esperava que o Rockets estivesse no play-in, mas que disputasse, que foi meio que fez, né? Então, acho que, assim, dado isso, eu acho que é justo as posições de todos os times, sabe? Assim, é um Oeste que é muito forte. Se eu não me engano, esse percentual de vitórias, esse número de vitórias que o Golden State teve de 46, se eu não me engano, ano passado ele daria vaga direta nos playoffs, sabe? Acho que era 6º lugar no ano passado. Então, assim, eu acho que é muito mais um nível muito mais alto do Oeste, combinado com um nível muito mais baixo de times ruins, como, por exemplo, Blazers, Spurs e Grizzlies, que permitiram também aumentar o número de vitórias contra esses times, né, etc. Mas, assim, não acho que ninguém ficou muito atrás. Eu concordo com o Mano Mixel que o Sixers é quem é mais perigoso, desde que o Embiid volte e jogue 100%, né, que a gente não sabe até que ponto ele consegue fazer isso. Assim, de todos os times de play-in, o Sixers é o único que a gente olha e fala, tá bom, esse time não deveria estar aqui, e só está aqui porque saúde física da sua principal superestrela. De resto, assim, no Oeste, pô, assim, o fim de temporada de Lakers e Warriors foram muito bom, mas, assim, não me surpreende eles estarem na posição que estão. O Kings talvez surpreenda um pouco, porque terminou em quarto temporada passada, terceiro, e aí tem uma queda muito grande de nível do time. Então, assim, mas no fim do dia, é uma oscilação que faz parte, sabe? De subir um pouco, descer um pouco. Eu não acho que é tão discrepante assim. A minha única preocupação, na real, de toda essa parte de play-in é no leste o nível dos times do play-in. Porque, assim, Heat e Sixers estão muito à frente de Bulls e Hawks. Foi até o que a gente estava comentando aqui em off, que, assim, praticamente não tem chance do Bulls e do Hawks ganharem esse jogo aí pela 8ª vaga. Seria uma surpresa muito grande se acontecer algo muito fora da curva. Mas, assim, de resto, ninguém me surpreendeu muito, não. Esse número que você trouxe é bizarro. A campanha do Warriors esse ano, Warriors, Lakers, teria dado 4º lugar para eles ano passado. Os caras E teriam além mando de disso, quadra. e além disso, no leste, eles teriam brigado ali o Suns, por exemplo, que teve 40. O Suns não, o Pelicans e o Suns, que tiveram 49 vitórias cada um, teriam sido simplesmente 3º lugar no leste. Eu fui até Na conferir aqui, temporada Rafa. atual. O Kings, que eu tava comentando agora, ele teve 2 vitórias a menos que a temporada passada. E ele foi de terceiro para Exato, nono. exato. Ele teve uma campanha na temporada passada de 48-34 para agora 46-36, né, cara? Então, Eu acho mente que é uma muito mais um distância. mérito de elevação de nível de outros times do que de real decréscimo de alguns, sabe? Perfeito. Tudo bem. Muito bem.
teve uma quantidade grande de times saco de pancadas, né? O que também ajuda o número de vitórias a subir. Então, difícil mensurar o quanto isso tem de influência também nesses resultados. Mas aí até para vocês aqui, apesar disso, eu acho que os sacos de pancadas do Oeste, eles deram ainda mais trabalho do que os sacos de pancada do Leste. Porque, por exemplo, a gente teve o Spurs ganhando do Nuggets agora no final, fez jogo duro com alguns times, contra Suns, contra Bucks. O Grizzlies surpreendeu vários times ganhando com um time praticamente da D-League. Acho que no Oeste, só o Blazers mesmo que foi aquele time que realmente deu praticamente zero trabalho. Enquanto que do Leste, você pega Wizards, Pistons e Hornets, cara, sim, fizeram campanhas realmente muito ruins. O Hornets tem 21 vitórias, que é um número historicamente muito ruim na NBA, né? Assim, os piores times sempre têm esse tipo de vitória, esse tipo de número de vitórias. E ainda assim, ele é o 13º, ele conseguiu deixar 2 para trás. Exato. Meus amigos, além do que a gente tem, deixa eu voltar aqui para minha colinha, né? Que sem ela eu não vivo. Vocês falaram bastante do Sixers e bastante do quão esse confronto inicial Sixers e Heat ele é equilibrado. Vocês conseguem apontar algum favorito nesse confronto entre Sixers e Heat? Olha, eu como Leonardo, pessoa física, não o podcaster, eu acho que o Sixers é mais forte, tá? Na minha visão, o Sixers ganha isso daqui e o Heat depois ganha a 8ª vaga. Dito isso, o Leonardo Místico tem um puta medo do Miami Heat nos playoffs, independente do que aconteça. Então, assim, não me surpreenderia. Mas eu acho que o Sixers é favorito para esse jogo. Não me E surpreenderia, você, mano, Mix? mas eu acho que o Sixers é favorito também. Acho que o Sixers dessa temporada, talvez ele seja um time mais estável até do que o Sixers da última temporada, quando completo. Acho que com a saída do Harden, eu acho que o Maxey fez uma grande temporada e foi constante e regular a maior parte do tempo. Eu acho que o Tobias Harris cresceu e conseguiu fazer uma temporada também estável, né? E tem o Embiid, que é o grande ponto de interrogação, obviamente não pela qualidade dele, porque ele estava fazendo uma temporada espetacular até, enfim, eu ia falar até se lesionar, mas ele se lesionou mais de uma vez, foi e voltou, enfim. É um cara que, se ele estiver saudável, ele faz toda a diferença do mundo. Então, partindo do princípio que ele esteja saudável, putz, mesmo achando, sim, o Heat extremamente perigoso, me parece um pouquinho difícil que o Sixers perca. E do outro lado, acho que nem vale a pena aqui comentar, esse confronto Bulls e Hawks é basicamente uma mera formalidade, né? Para ver quem vai ser derrotado pelo perdedor de Sixers e Heat, né? Esse daí é literalmente o confronto do 9º contra o 10º, porque quem ganhar vai ficar em 9º e quem perder vai ficar em 10º, porque não vai ter chance de conseguir a 8ª vaga. Perfeito. Até o Bulls ano passado deu uma encrencada com o Heat, mas acho difícil o Heat dar essa colher de chá novamente aqui pro Chicago Bulls. Assim, sendo bem sincero, eu acho que a única chance desse confronto ter alguma surpresa assim muito grande é se o Atlanta Hawks ganhar do Chicago Bulls e aí o Trae Young e o DeJounte Murray fizerem juntos 95 pontos no jogo, sabe? Mas acho que o Trae Young tá fora, não tá? Ah, ele tá fora? Ele tá voltando. Ele tava Eu achei no que ele ia voltar pro play-in. Eu vou conferir aqui só um minuto. Porque assim, Confere. minha única expectativa de participação de algum desses times nos playoffs
é se acontecer alguma cena assim, sabe? Tipo, ou o DeRozan fazer 50 pontos e 15 assistências, umas coisas assim malucas que não fazem nem sentido, Não, ele voltou, você tá correto. né? Apesar que pra mim o Hawks sem o Trae Young foi muito melhor nesse final de temporada com o Dejounte Murray mais solto, né? Mais livre pra atuar. Então, Liberdade ou sei- solidão, né? não sei até que ponto essa é um reforço. Muito bem. Eu acho que até para quem está ouvindo a gente aqui já vai ter sabido os vencedores, né? Do lado oeste. Mas, Léo, começar com você. Pelicans e Lakers, a gente está vendo, inclusive, apesar do Lakers aqui ter aberto, mas um confronto bem equilibrado, né? Os quatro times aqui, na minha visão, muito emparelhados, né? Nos confrontos, não só na classificação, mas nos confrontos como um todo, né? Fala um pouquinho aí de Lakers e Pelicans, Léozão. Cara, Lakers e Pelicans eu acho que é o jogo mais. Acho que é o pior jogo que o Pelicans podia ter tido na primeira rodada, talvez, assim, de play-in. Até porque, assim, de todos os times do play-in, pra mim o Pelicans é quem chega em pior situação, porque ele era o time que tava mais garantido nos playoffs, de todos que estavam na briga, e de repente ali no fim começou a tudo desandar, perder jogos que eles não deveriam ter perdido. E aí culminou com aquela derrota pro Lakers ali no fim do fim de semana, que foi um amasso de ponta a ponta, né? E aí, tipo, ter que reenfrentar o Lakers poucos dias depois, tipo, o fator psicológico pesa um pouco. Ahn, eu Cara, acho que o Lakers. incrível como, um pequeno parênteses, incrível como o ginásio está vazio, né? Ah, então é porque daí vem o fator horário também, né? O jogo começou 6:30 da tarde lá. É meio É, complicado. mas Em New Orleans, o pessoal prefere beber do que ver basquete, o que eu não julgo. perfeito. Mas Mas dito isso, assim, eu acho que o Lakers é favorito, tá? O Lakers, de todos os times ali de play-in, acho que o Warriors teve a melhor campanha aqui no último mês, e o Lakers vem logo na sequência, então vem num embalo muito bom. O Darvin Ham descobriu que usar o mesmo quinteto que ele usou a temporada passada, que chegou na final de conferência, era o melhor pro time. Por incrível que pareça, ele descobriu isso. É, E aí o time começou a ganhar, começou a se encaixar, amassou o Pelicans no fim de semana, então assim, logicamente, eu acho que o Lakers é bem favorito nesse confronto, tá? Apesar, já me precavendo aqui de qualquer ataque que o Mano Mixon possa fazer na minha pessoa, de na minha cabeça, se eu pudesse escolher, eu preferia que o Lakers ficasse com a 8ª vaga. Mas eu acho que vai acabar ficando com a 7ª vaga mesmo. Que heresia. muito. Vocês não dão Mano, o Mixel, devido valor ao Oklahoma City Thunder. lhe darei o poder de ser imparcial neste outro confronto, coisa que eu não posso ser, entre o Kings e o Warriors, jogo em Sacramento, o outro confronto do play-in, que na minha visão não será tão equilibrado quanto foi na temporada passada. Eu queria te dizer outra coisa, Rafa, mas eu acho que o Warriors ganha mesmo jogando fora de casa. E acho que isso tem muito a ver com o momento em que esses times chegam no play-in. Não acho que é um jogo. Acho que será sim um jogo difícil. Porém, acho que o Golden State chega num momento bem mais encaixado, né? O Klay Thompson voltou a ser titular, jogando bem. O Wiggins achou o basquete que ele tinha perdido. Não que ele esteja sendo brilhante, não que talvez ele tenha sido brilhante em algum momento da carreira, exceto talvez aqueles playoffs em que o Golden State foi campeão 3 anos atrás, mas ele é um bom jogador de basquete e não vinha sendo um bom jogador de basquete durante quase toda a temporada. Então o time tem se achado mais e chega para a disputa, talvez no seu melhor momento na temporada, talvez. Ao mesmo tempo, o Sacramento definitivamente não chega no seu melhor momento na temporada. Acho que perdeu ali um pouco de tração ali o time. O Sabonis continua muito bem, mas o De'Aaron Fox não fez uma temporada tão boa e definitivamente não está no seu melhor momento agora. Então, o momento diz muito que o Golden State leva vantagem. Claro que existe o fator casa, claro que jogos decisivos, jogos com característica de playoff, apesar de não ser play-in, são diferentes. Os times se preparam para aquele jogo de uma maneira um pouco diferente.
Então não dá pra gente cravar nada, mas eu acho que o Golden State é favorito. Se eu fosse colocar meu dinheiro nisso, seria no time de São Francisco. Muito bem, mano, Mixon. Bom, passados os play-ins, acho que a gente consegue dar um belo vislumbre. Acho que, para mim, e aí eu queria ouvir vocês, mas uma temporada que se resume a um grande equilíbrio no Oeste, principalmente do quarto colocado para baixo. Um Oeste, como a gente já falou aqui, muito mais difícil do que foi na temporada passada, muito mais equilibrado do que ele foi na temporada passada. E que tende novamente aí, principalmente nos playoffs, protagonizar jogos e confrontos muito, muito importantes. Acho que do lado leste fica sempre a nossa dúvida aqui, o quanto o Celtics vai ser tão absoluto quanto ele foi na temporada regular, se ele vai realmente pegar os times agora nos playoffs e amassar como ele amassou na temporada regular e com a constância que ele teve, acho que é um Celtics muito mais forte, mas eu acho que o ponto negativo do lado leste é isso que a gente já falou aqui, é o nível, quando a gente compara, não só pelos números, mas o nível muito mais baixo, mesmo tendo times ali que abandonaram, né, a temporada, como Hornets, Wizards, Pistons, que foram times ali que praticamente não jogaram, e ainda assim a gente teve alguns times passando muitas dificuldades. A gente vai falar aqui, acho que um pouquinho de como chegam os times, os outros 12 times aqui, mas principalmente na minha visão o Bucks decepciona muito nessa temporada regular. Muito bem, indo agora para confrontos que a gente já tem de playoff. Que a gente já tem, meus amigos. A gente já tem. Nessa porcaria aqui do play, não, a gente já tem. Eu vou começar pelo Oeste, porque esse aqui, para mim, é um dos. Os dois são, mas eu acho que o primeiro ele é até mais. Mas são dois confrontos muito equilibrados. O primeiro, Clippers e Dallas Mavericks. O Clippers com mando de quadra terminou em quarto lugar e o Mavericks em quinto. Os dois times, na minha visão, chegam em momentos também diferentes na temporada, mas, mano, Mixel, Luka Doncic tem agora elenco para combater o Robocop Kawhi Leonard e seus parceiros? Eu acho que sim. Eu acho que vai ser um confronto muito equilibrado. Muito equilibrado. Porém, se eu fosse apostar meu dinheirinho, é claro que eu não faço isso. Que fique claro que, da mesma forma que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, também não é uma recomendação de aposta. Mas se eu fosse colocar meu dinheirinho em algum lugar nesse confronto, com muita hesitação, seria no Dallas Mavericks. Acho que um pouco também pelo momento. Polêmica! Temos corte, Leozão. Acho que um pouco pelo momento também. Da mesma forma que eu acabei de falar entre Kings e Golden State, eu acho que o momento do Dallas é melhor do que o do Clippers na chegada. E acho que Luka Doncic tá com sede de playoff depois de ficar um ano fora. Que esse menino vai jogar. Mas olha, aguardem. Eu acho que vai ser uma série em que ele vai, sim, brilhar em todos os jogos. Vai dar o melhor de si, literalmente. E acho que ele vai ter ajuda. Acho que Kyrie vai ajudar. Kyrie tá quietinho, né? Faz tempo que não fala nada, que não posta nada no Twitter, que não promove nenhum vídeo. Então, isso é promissor. E tem, claro, obviamente, né, o verdadeiro franchise player do Dallas, Daniel Gafford. O Leozão aqui até se agitou aqui quando eu comecei a falar de verdadeiro franchise player. Então, assim, eu acho que, óbvio que o Clippers é um time muito bom, mas eu acho que o momento do Dallas é melhor. E o Dallas de hoje, de agora, pós-trade deadline, eu acho que também é um time muito bom, que vem numa crescente. Então, vou de Dallas. Mano, Mixel soltando um novo hit aí, vou de Dallas, você sabe. Tava morrendo de saudade de Luka Doncic nos playoffs. Novo hit aí do Mano Mixel, né? Meu Deus. Leozão, o outro confronto do lado oeste ainda
também, que eu acho muito equilibradíssimo, vou dar tempo aqui de se recuperar após isso. Minnesota Timberwolves, que, olha, surpreendentemente terminou em terceiro lugar, uma das melhores campanhas da temporada, uma campanha também muito dominante, contra o Phoenix Suns de Kevin Durant, Bradley Beal e Devin Booker, que terminou em sexto lugar, este trio de ouro. Leozão, dá para apontar favorito, dá para achar que o Wolves, com a campanha surpreendente e muito positiva que teve na temporada regular, passa fácil pelo Phoenix Suns, ainda mais com mando de quadra? Caraca, que direcionamento de pergunta, hein? Só faltou ele Direcionei. responder por você. Então, falei, nossa senhora. Não, assim, o que o você falou de momentum, eu acho que isso em playoff faz muita diferença, sabe? E curiosamente, os dois times vieram empatados no último mês. Desde 15 de março, o Dallas lidera a NBA com 12-3. Depois vem Celtics, Lakers, Warriors e uma galera empatada com 11-5. Dentre eles, Wolves e Suns. Então, assim, pra mim são dois times que eles têm um negócio muito curioso, que é o Wolves parece que todo jogo é o último jogo da vida de todo mundo que tá ali em quadra. E o Suns parece que todo jogo é só mais um jogo jogando ali no quintal de casa, sabe? Então eles são muito opostos, até em questão de produtividade ofensiva de um lado contra a produtividade defensiva do outro, no caso do Wolves, que é talvez a melhor defesa da liga, não sei se é comprovado isso, mas então eu acho que vai ser curioso porque assim vai ser talvez um momento de é o que me preocupa, tá? O Anthony Edwards querer se provar pra cima do Kevin Durant e tipo, eu consigo te marcar, vem aqui, e aí o Durant vai fazer 38 pontos arremessando por cima dele, porque ele tem 15 centímetros a mais e vai ganhar os jogos assim. Ou então é um momento de talvez o Timberwolves dar aquele step up de defesa e falar, não, beleza, esse jogo aqui é nosso. O Nurkic não vai fazer nada, o Gobert vai cuidar dele. O Durant, beleza, ele vai conseguir jogar porque ele é o Kevin Durant, mas o Devin Booker vai ficar afetado, o Bradley Beal não vai conseguir jogar, o Grayson Allen com seu contrato renovado também não vai fazer nada, e começando a matar, principalmente a bola de três do Suns, né, que é o principal ponto forte da equipe. Então, assim, eu acho que vai ser muito esses pequenos ajustezinhos. Como é que, por exemplo, o Suns vai lidar com a transição do Wolves? Como é que vai lidar com o Anthony Edwards infiltrando o tempo inteiro? O Nurkic vai ficar sobrecarregado? Ele vai fazer falta cedo? Quem vai defender o Edwards? Quem vai defender o Durant do outro lado? Como é que você vai controlar esse ritmo de bola de três do Phoenix Suns? Então, eu acho que esses microajustes, eu acho que são o que vai definir a série. Hoje, eu apostaria no Phoenix Suns. Eu acho que no fim do dia, é um confronto equilibrado demais, e num confronto equilibrado demais eu aposto em quem tem o melhor jogador. Então, pra mim, o Phoenix Suns conseguiria sabe aquele negócio de ganha o jogo 2 fora de casa, e aí ganha os dois em casa, perde lá, ganha aqui e acabou no jogo 6, sabe? Me parece muito esse tipo de série que a superestrela resolve um jogo difícil e isso faz toda a diferença. Conferir Vocês aqui, o estão polêmicos. Timberwolves é sim a melhor defesa da NBA. Então fica aí o registro. Vocês estão polêmicos, hein? Estão indo contra tudo e contra todos aí. Mas gosto do pensamento. Eu só tenho dúvida o quanto o Anthony Edwards vai querer se provar também neste playoff, porque eu acho que esse talvez seja um dos anos mais dominantes da carreira dele, até projetando para frente. Eu não sei quão dominante assim ele vai ser para frente. Então, eu acho, assim, é uma coisa que eu tava refletindo desde a semana passada, que nesse playoff, eu acho que tem muito jogador que talvez esteja visualizando ali as chances de ser a nova superestrela da NBA. Sabe que aquele negócio, se o Oklahoma é campeão, se o Dallas é campeão, se o Wolves é campeão, se o Celtics é campeão, dependendo de quem conseguir carregar o seu time até o título, pode surgir a nova superestrela ali que vai ser quem vai estampar a capa da NBA ali no próximo ano, 2, 3 aí pela frente, sabe? Porque, querendo ou não, LeBron, Curry, Durant e etc., eles já estão um pouco saindo de cena dessa dominância toda. Estão surgindo novos nomes, mas ninguém ainda é aquele cara que ele joga muito, ele tem os clipes no Instagram, ele aparece para dar entrevista, ele é carismático, ele é etc, etc, etc.
Então, eu vejo muita gente que é muito nova vislumbrando isso. Shai, Luka, Anthony Edwards, Jason Tatum. Todo mundo tá querendo ser a nova superestrela, então eu acho que esses playoffs podem muito definir esse caminho. Muito bem, Leozão. Mano, Mixel, vamos voltar pro lado leste. Agora eu vou dar uma invertida. Milwaukee Bucks terminou em terceiro lugar. Enfrenta o sexto lugar da conferência, Indiana Pacers. O time de Tyrese Haliburton se classificando direto para os playoffs, enquanto que o Bucks, vindo aí, ter sido o primeiro lugar na Conferência Leste no ano passado, mudanças com uma mudança, né, de técnico, né, mudou no começo da temporada e depois mudou de novo ao longo da temporada do AJ Griffin para o Doc Rivers. Um confronto, na sua visão, também tão equilibrado quanto esses confrontos do Oeste, ou um confronto mais tendencioso aqui ao Milwaukee Bucks? Ele pergunta, ele responde, ô Leozão, porque Duas opções, duas opções. cara, assim, o Bucks fez um ótimo trabalho durante a temporada de diminuir as minhas expectativas neles. Eles consistentemente foram superando negativamente os patamares, as baixas históricas de expectativa na performance deles. Ainda assim, se eles perderem essa série de playoff, eu vou postar aquele meme de as minhas expectativas já eram baixas, mas puta que eu pariu. Porque, cara, eu acho que a diferença de times, com todo respeito ao Haliburton, a diferença de times é grande. Não era para perder, não é para dar para perder. Deveria ganhar com alguma tranquilidade, na minha opinião. Não precisa jogar muito basquete para fazer isso. Um time que tem Lillard, que tem Antetokounmpo, para ficar nas duas principais estrelas, tem outros bons jogadores, mas para falar nas duas principais estrelas, que são dois caras que figuram há anos entre os melhores da NBA em toda a temporada, praticamente. Jogaram tudo isso essa temporada? Não, na minha opinião, principalmente o Lillard, não. Mas, poxa vida, né? De novo, não acho que o Indiana Pacers é um adversário tão difícil assim. Deveria ser suficiente, deveria ganhar com alguma tranquilidade. Aqui eu colocaria meu dinheiro sem me preocupar muito. Lembrando que o Pacers ganhou do Bucks, né, lá na semifinal da nossa Copinha NBA, assim como a gente não lembrou aqui, mas o Lakers também ganhou do Pelicans na semifinal da Copinha NBA. Então, temos aqui confrontos aí de revanches nesse play-in. Sabe aonde Leozão, que eu acho que o Lakers ganhou do Pelicans também? O jogo do play-in, viu? Porque tá 75-59 aqui na metade do terceiro quarto. Acho que tá Mixer, caminhando aí para ter Nuggets e Lakers de novo. Rumores dizem que no Sri Lanka O já Lakers já tá acabou. nos playoffs. Já acabou. Mano, Mixel, a gente não pode falar do jogo ao vivo, vocês me falaram isso, cara. Não, a gente não podia mostrar o jogo ao vivo. A gente não poderia Tem que transmitir querer. o jogo ao vivo. Exato, falar eu posso falar. Tá aí cheio de Rádio Craque Neto no YouTube pra narrar jogo de futebol sem mostrar a imagem. Eu Isso é acho, assim, eu acho que a gente devia fazer um negócio desse qualquer dia. Meter podemos. um YouTube assim, com uma foto dos jogadores e tal, e narrando o jogo. Isso é muito a cara da modernidade, né? Pega um negócio que já existe, faz de novo e finge que é um negócio novo. Porque isso aí, de narrar É jogo no rádio. YouTube olhando a cara, chama rádio. Só não tinha a cara do cara, que é totalmente desnecessária pro objetivo final, pra finalidade do que está sendo feito ali. Aí só temos uma novidade. Perfeito, O mano. pessoal que nasceu nos anos 2000 deve achar que rádio é no YouTube e tem imagem. Nada se inventa, mano, Mixon. Bom Isso ponto. aí, Lazão. Pessoal que nasceu depois dos anos 2000 aí, a gente pede desculpas pela exaltação do Mano Mix. Leozão, do outro lado aqui Só um ponto, temos Rafa. Só pra complementar o que o Mano Mixon Manda. falou. O Indiana tá 4-1 pra cima do Bucks essa temporada, tá? Contando a vitória da Copa NBA. Vai dar Bucks do mesmo jeito. Mano Mix está convicto. Olha, assim,
O Mano Mixel parece o árbitro do jogo do Vou dar Vasco, quando ele foi vou ver dar o meu VAR lá pitaco. da bola na mão. Não, tá bom, vou ver. Aham. Em Doc Eu vou dar Doc meu We Trust. pitaco. Eu vou dar meu pitaco. Se o Bucks minimamente souber aproveitar a avenida que é o garrafão do Pacers, a avenida vazia que é o garrafão do Pacers, ele tem tudo para ganhar esse jogo. Assim, não é possível que ele não saiba que é isso que é a maior deficiência desse time do Pacers. Foi o que o Lakers fez na final da Copa da NBA, é o que todos os outros times que ganharam bem do Pacers fizeram. Então, É o que qualquer técnico capacitado faria. faria, Mas aí é o Doc exatamente. Rivers. Bola na mão do Antetokounmpo dentro do garrafão e cesta. Pronto, acabou. 50 pontos por Acabou. jogo. E diminui a transição do Pacers. O Lakers só fazer isso muito bem na final da Copa da NBA. Leozão, por outro lado, temos um confronto que eu, particularmente, é um dos confrontos de playoff também que eu quero muito assistir, porque eu acho que vai ser interessantíssimo assistir. Cleveland Cavaliers terminou em quarto lugar, o Cavs aí conseguindo o mando de quadra nessa Conferência Leste, enfrentando o que talvez aqui a gente não falou tanto, mas seja a principal surpresa aqui desses playoffs com vaga direta, que é o Orlando Magic, né? Se a gente pensar principalmente que Sixers e Heat estão no play-in e o Magic classificou direto, eu acho que essa a gente pode dizer que é a grande surpresa, né? Assim, com certeza. Assim, o Orlando Magic, ele tá com um time muito novo que, tipo, a gente não esperava que fosse dar esse salto que deu nessa temporada. Inclusive, fica aqui um comentário. No começo da temporada eu falei sobre Jonathan Isaac, que o homem voltou, tá? Voltou. Voltou, Isso está é jogando, relevante. jogando e jogando bem. Sou fã de Jonathan Isaac. Fica aqui registrado. Ele e Daniel Gafford seria meu Com garrafão ênfase. aí. Com ênfase. Se eu pudesse montar um time, seria meu titular e reserva, Gafford e Isaac. Naquela nossa discussão de ontem, se a gente teria chance no play-in contra o Hall. Se me dá os dois, a gente ganha do Hawks. Jonathan Isaac e Daniel Gafford, acho que dá pé pra gente. A gente ganha, tá? Eu marco o Trae Young, relaxa. Eu ataco o Trae Young. Não, Só vou fazer um pequeno parênteses, já que você falou isso de começo da temporada. Magic, eu sempre acreditei, tá? Isso é verdade. Você dois confiou na magia. E eu não. Não, mas é que assim, o Orlando ele tem um negócio que me surpreende bastante, que é a habilidade de jogadores muito jovens serem bons defensivamente. É muito raro isso, é muito raro um time conseguir se construir baseado nisso. É só olhar os outros times jovens da liga e onde é que estão nesse momento, né? Principalmente em questão defensiva. Tem um time jovem da liga que tá em primeiro do Oeste. Não, aqui não é jovem já, porque os cara tem. O Shea tem 5 temporadas já. O Orlando. Em média de idade é o segundo time mais jovem. Não, tudo bem, mas o Orlando não existia faz 2 temporadas. O Magic existia, pô. O Magic é o OKC. Não, assim, é que assim, um time que é baseado na defesa é muito curioso assim, de ver um time jovem nesse estilo. E isso potencializa vários outros aspectos desse time. Por exemplo, o banqueiro em transição, o Franz Wagner com a bola na mão, distribuindo bola, infiltrando. Então, assim, é um time que é muito curioso. O Cleveland Cavaliers, por outro lado, é um time que na temporada passada foi muito bem. Ele foi talvez o que era o que foi o Orlando Magic essa temporada. O time jovem que chegou surpreendendo com algo muito novo, dado de dois gigantescos dentro do garrafão e etc. E deu tudo errado nos playoffs. Eu tô muito curioso para ver, por exemplo, como o Donovan Mitchell responde nesses playoffs, depois do fracasso da temporada passada, e contra a defesa do Orlando Magic, porque assim, durante a temporada regular eles empataram, né, ficaram 2-2, mas eu tô muito curioso para ver como é que vai ser esse duelo de defesas, principalmente, porque o ataque do Orlando não é tão forte, mas a defesa é muito. Então, assim, o quanto eles conseguem controlar o Donovan Mitchell em questão de pontuação, o quanto, por exemplo, o Evan Mobley consegue criar dos dois lados da quadra, se ele consegue fechar o garrafão pro lado do Cleveland, o que prejudicaria muito as infiltrações ali de Banqueiro e Franz Wagner. Eu acho que, assim, de todos os jogos que a gente vai ter aí na primeira rodada, esse talvez seja o jogo mais defensivo de todos, em questão de o que cada time pode entregar ofensivo e defensivamente.
talvez um jogo com placares mais baixos, com muita defesa forte, etc. Não me surpreenderia ver alguns desses jogos acabando com menos de 100 pontos para os dois lados, tá? Dito isso, eu acho que o Orlando tem mais chance de passar do que Cleveland. É um time que, assim, aos meus olhos, é um time que é mais capaz de resolver situações difíceis do que Cleveland é. Eu sinto que Cleveland ainda é muito engessado e sofre muito do que sofreu na temporada passada também, de quando aperta muito, quando fica muito feia a situação, parece que eles não conseguem encontrar saídas fora do que é o padrão deles. Então, no fim do dia, eu acho que Orlando consegue se resolver melhor nesse tipo de situação crítica e eu acho que Orlando passa nessa série. Eu concordo muito com... Fala aí, meu amigo. Vai lá, Rafa. Não, eu concordo muito que provavelmente serão os placares mais baixos que a gente vai ter de playoffs nessa temporada, assim. Não só por serem, principalmente por ser um time muito defensivo, o Magic é a terceira melhor defesa da temporada, mas também pela falta de repertório dos dois lados. Sim, os dois times têm muito claro falta de repertório ofensivo, né? Os dois times têm muito assim manjado o que são os seus ataques, quais são as bolas de segurança, e não tem, na minha visão, outras saídas e outros ajustes ofensivos, a não ser que assim, alguém esteja guardando muito segredo para chegar nesses playoffs e realmente mostrar algo muito diferente. Mas eu acho que o Kevin ainda é muito dependente de um Donovan Mitchell que no momento em que é marcado, o time meio que desmonta, desanda, e esse foi, né, o segredo dos playoffs passados, do Knicks ter avançado frente ao Cavs. Em compensação, o Magic é um time que tem muito pouca força do perímetro, né? Arremessa tem uma baixa efetividade da bola de 3, arremessa poucas bolas de 3, tenta muito pouco e acerta muito pouco. Então, assim, é um time que, se o garrafão tá congestionado, ou seja, se o Cavs consegue montar uma parede dupla com Mobley e Jarrett Allen e provocar principalmente que o Magic tenha que atacar do perímetro, isso pode trazer muita dificuldade para esse time no playoff. Então, para mim vai ser um confronto tão equilibrado quanto os confrontos que a gente viu da conferência e falou da Conferência Oeste, porém um equilíbrio talvez mais nivelado para baixo, um equilíbrio talvez que as defesas sejam mais preponderantes aqui para o vencedor dessa série. Fala aí, mano Mix. Eu concordo em gênero e número grau com você, inclusive eu devia ter falado antes, porque você basicamente bateu minha carteira e falou todos os pontos que eu queria falar. Eu acho, inclusive, que é um absurdo que a gente tenha que perder nosso tempo para comentar esse confronto, que além de ser nivelado por baixo, leva de lugar algum a lugar nenhum, porque quem ganhar isso vai ser derrotado na semifinal de conferência, muito provavelmente pelo Boston Celtics. Se o Boston chegar lá, né? Eu acho que tem mais risco do Boston Celtics cair numa primeira rodada, eventualmente contra Miami Heat ou 76ers, do que passar e perder para um desses dois times. Acho que se eu tiver que apostar em alguém, é no Cavs, apesar de eu não gostar muito do time do Cavs, ou pelo menos eu até gosto do time do Cavs, não gosto do que eles apresentaram esse ano. E tem muito a ver com o que o Rafa trouxe da bola de 3, né? E aí, enquanto vocês estavam falando, eu estava olhando aqui um pouco de dados, né? O Magic é o 29º time que mais tenta bolas de 3, ou seja, só tem um time na NBA que tenta menos bolas de 3 que o Magic. Curiosamente, é o Denver Nuggets. Mas o Denver Nuggets tem uma coisa que o Magic não tem. O Jokic. E além disso, o Magic é o 24º melhor aproveitamento da NBA, ou seja, é o 7º pior aproveitamento da NBA, com apenas 35,2. O Denver Nuggets pelo menos tem 37,4. Arrisca menos, mas pelo menos acerta um pouquinho mais. Então, assim, é o que o Rafa falou. Arremessa pouco e ainda assim arremessa mal. E é muito difícil na NBA de hoje se criar sem uma boa bola de 3. Você precisa ter uma alternativa muito potente.
E eu não quero aqui tirar o mérito do... O Magic tem bons jogadores promissores, e concordo com o time que evoluiu essa temporada. Um pouco desse meu mau humor talvez seja porque eu fui o único que não quis acreditar neles no começo da temporada, eles chegaram em quinto, então eu não gosto de estar errado, enfim. Uma coisa que eu não lido muito bem. Talvez por isso eu seja solteiro até hoje. Mas apesar de concordar que o time evoluiu, eu acho que é um time que tem muito pouca alternativa, e eu acho que quando você não tem a bola de três, você precisa ter alguma outra resposta muito boa. Como o Lakers, querendo ou não, tem LeBron James e Anthony Davis, como o Nuggets tem Jokic, enfim. E eu não vejo essas alternativas no Orlando. Então eu acho que o Cavs, mas assim, Rafa falou que está ansioso para assistir esse confronto. Se tem um confronto que eu não vou assistir nenhum jogo, é esse, provavelmente. Ah, eu tô, cara, eu tô. O Magic. Teremos componente de 3 em loco lá. Como é que eu não vou querer assistir esse jogo, cara? Que Se eu isso. estivesse nos Estados Unidos, em Orlando, eu também ia querer ver, mas enfim. Sabe o Mas que é aqui mais da hora tá. disso tudo, num multiverso aqui muito paralelo? O Bulls passa, né? Vence o Celtics numa, numa primeira rodada. O Bulls passa em oitavo, vence o Celtics e pega ou o vencedor de Cavs e Magic. Imagina esse confronto, entendeu? Isso ia ser bonito de ver. Não recomendo que você fique longe de sites de aposta. Pode não ser muito bom para você. Muito bem, meus amigos. E aí temos OKC, Celtics, Denver Nuggets e New York Knicks, os 4 últimos times esperando, né, os confrontos de play-in para saber os seus confrontos. Obviamente aqui o Thunder pega o 8º colocado, ou seja, o segundo time classificado do play-in do Oeste, enquanto o Nuggets pega o primeiro time classificado do play-in do Oeste, né? E assim, a mesma coisa para o Celtics lá no lado leste, primeiro lugar, e o Knicks em segundo lugar. Desses 4, eu acho que assim, apesar do OKC não ser, né, no começo da temporada não ser aquela aposta nossa de tipo, putz, o OKC vai chegar em primeiro, mas eu acho que não é uma surpresa tão grande o OKC aqui, dado que foi a temporada. É uma surpresa muito grande para vocês o Knicks em segundo lugar nesse leste? Eu acho que é uma surpresa, do ponto de vista de que eu nunca apostaria que isso ia estar acontecendo. Por outro lado, o leste deu muitos sinais ao longo da temporada inteira de que absolutamente qualquer coisa poderia acontecer, porque foi um ano, não vou dizer nivelado por baixo, talvez, mas assim, um ano bem mediano na maioria dos times do leste, exceto o Boston Celtics. Cada um por suas razões e tudo mais, mas enfim, um ano bastante mediano. E quando todo mundo é mediano, um joguinho ali, uma sorte aqui, uma lesão de alguém, um jogo que era importante e o time acaba perdendo, faz a diferença. Então, tanto é que a gente vê que a distância do segundo para o sétimo, oitavo, é muito pequena. Leozão, Então, eu concorda? não acho surpreendente, não. O Knicks foi bem na temporada passada, tinha um time forte, se reforçou em alguns espaços ali. Tipo, é surpreendente pelo fato do Julius Randle ter ficado fora basicamente grande parte da temporada aí do fim da temporada. O Mitchell Robinson ficou fora uma boa parte da temporada. E ainda assim foi um time que se resolveu, mas no fim do dia, assim, surpreende mais o fato do Bucks ter decaído tanto do que do Knicks ter conseguido manter esse nível de jogo que manteve. Então, assim, não é o que. Se alguém me vira e fala no começo da temporada que o Knicks ia ser o segundo, eu não ficaria tão assustado assim. Muito bem, meus amigos. Mano Mixel, chegando ao fim desse episódio, suas considerações finais. Que estou animado para os playoffs, acho que piadas à parte aqui com Cavs e Magic, eu acho que a gente tem vários confrontos interessantes. Eu acho que a gente vai ter, a gente gosta de resposta, né? Eu acho que a gente vai ter algumas respostas, né? Será que o OKC é tão bom assim? Vamos descobrir agora quando ele for testado em séries de 7 jogos contra os melhores times da NBA. O Nuggets, será que viveu uma temporada regular com uma ressaquinha do título ano passado, em que
em alguns momentos deu uma osciladinha, acabou ficando em segundo, apesar da campanha ser ótima. Será que agora liga o modo turbo de novo e sai atropelando todo mundo? O Bucks, será que Doc Rivers era tudo que o Bucks precisava? Até agora parece que não, veremos. O Celtics é tão bom quanto parece ou vai pipocar de novo? Porque assim, eu continuo achando o time do Celtics muito bom, muito talentoso. Se pipocar de novo, e qualquer coisa menos do que final de NBA para mim é pipocar para esse time no Oeste, aí eu já começo a achar que tem que jogar tudo fora, trocar todo mundo e procurar fazer um. Estou exagerando, mas enfim, precisa mexer no time. Já começa a olhar e fala assim, pô, acho que apesar de logicamente parecer que deveria chegar, se nunca chega é porque não deve ser para chegar, né? Enfim. Então, acho que é um playoff que nos dará respostas. Estou ansioso, acho que teremos bons jogos, teremos basquete de alto nível. Acho que teremos mais uma oportunidade, e é bom a gente aproveitar essas oportunidades, porque elas não estão longe de acabarem, de ver LeBron James, Stephen Curry jogando jogos decisivos. Vou colocar aqui o Kevin Durant na conta também, que também já está indo para a parte final da carreira, e também é um cara, um dos grandes da história da NBA. Então, vamos aproveitar. Muito bem, Maurício. Prolongadas considerações finais. Só antes do Leozão falar, a gente acabou passando aqui batido, eu estava esquecendo. O cara, é Mark Viganot lá, o técnico do OKC, como que chama? Mark Daigneault, se eu estou certo o nome, que talvez eu não esteja. Eu sempre confundo. Mas o Leozão está pesquisando. Leozão. É Mark Daigneault. Com o perdão do Daigneault. meu... Eu imagino que seja francês das ruas. Francês canadense, né? Francês canadense. Ah, esse é o problema. Eu tenho francês de Versalhes, não é de Montreal ali, sabe? Aí, mas então. Mas Foi é isso aí. eleito ontem o Coach of the Year. Aí, acho que merecidíssimo, né? Levar o time do OKC a primeiro lugar da conferência. Baita história e com o time aí, como o Mano Mixon falou. Acho que o time mais jovem a conseguir esse feito aí de primeiro lugar na conferência. Mas fica aí a nossa consideração aqui por ele. Leozão, suas considerações finais. Bom, vamos lá. Parabéns para a Camila Cardoso, né? Pick 3 aí na primeira rodada pelo time de Chicago. A melhor jogadora que Chicago já escolheu nessa posição do draft. Disparado. Veja bem, essa afirmação é muito forte e eu não que eu queira desmerecer o feito absurdo da Camila Cardoso, né? Mas a pick 3 em Chicago tem história. Não, então, e essa história é a segunda melhor pick que Chicago já fez. Essa daqui é a melhor. Ok. Para quem não sabe, ainda tá falando do Michael Jordan. Mas... exatamente. Mas pro Brasil, essa é a melhor mesmo. Então aí, meus parabéns para ela, né? Espero que ganhe um contrato gordíssimo, merece. Merece. Nossa, merece muito. Ademais, não sei se participarei semana que vem, infelizmente, por questões técnicas de... Hã? Que? Não sei se participarei. Estará em Orlando, né? Tentarei fazer uma participação especial internacional, mas não garanto minha participação. Sendo assim, tentarei participar via redes sociais, com posts em Instagram, TikTok e Twitter, assim que possível. E, por último, mas não menos importante, sempre bom ressaltar, meu Pix é... Não, brincadeira. Não, às vezes vai que alguém manda, né? Mas não é isso, pessoal. Só meus parabéns mais sinceros aí pra Camila Cardoso, porque assim, é muito legal, assim, principalmente no basquete feminino, que a gente não tem tido resultados expressivos no Brasil, a gente tem cada vez mais perdendo espaço aqui dentro do país. Ter uma jogadora com essa expressão aí, ganhando essa repercussão de mídia, essa exposição, talvez seja um passo aí relevante, desde que bem trabalhado por políticas públicas sérias, fica aí, né? Que nunca acontecem. Pode ser um start para a retomada do basquete feminino aqui no Brasil, que já teve sua época de ouro, então esperar ansioso aí por essa retomada. Acho que muito bem colocado o teu ponto, a gente deveria até ter falado mais disso.
E acho que, ressaltando aí para quem talvez não saiba, né? A Camila Cardoso foi a terceira num draft que é considerado um dos melhores drafts da história da Da WNBA, história. se não o Exatamente. melhor. E ela acabou de ser campeão da NCAA, que é a Liga Universitária Americana, sendo MVP das finais, fazendo um grande campeonato, joga muito a pivô. Jogando lesionada. Perfeitamente. Então, realmente, feitos muito consideráveis e dignos, não só de nota, mas de aplausos. Então, deveríamos ter falado mais disso. Fica aí a nossa reprimenda aqui. Podemos fazer um episódio sobre WNBA aí também, né? Que Terei que estudar. merece. Eu conheço Terei bem que pouco estudar também. também. Mas eu acho que esse é muito pertinente o ponto do Léo e a consideração final. Acho que é um feito histórico mesmo. A gente nunca teve um brasileiro sequer perto disso. Então é muito, 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 muito pesado o que ela tá fazendo, tá conseguindo, né? Né, sem contar a história dela, né? Ela largou o Brasil quando tinha acho que 14 ou 15 anos para morar nos Estados Unidos para jogar basquete, sem saber falar inglês, foi se virando como dá, como uma boa brasileira que é. E tipo, chegou no topo do topo, né? Então, pô, muito, muito foda aí. Merece demais. Muito bom, muito bom. Bom, minha consideração final aqui é não tenho considerações finais hoje. Então, para você que ficou ouvindo a gente até agora, saiba que se você não quer ter razão na vida, procure o Mano Mixel, que ele está disponível para achar o seu grande amor, tá? Se você quer ver jogos bons de playoff, assista os jogos da Conferência Oeste e não tantos jogos da Conferência Leste, a não ser que você queira ver o Leozão com uma faixa no jogo do Orlando Magic, dando aquele oi do Ed 3 para você. Esse foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA. O Ed 3 fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Valeu!